Fala aí, gente, tudo bem com vocês, família? Então, a gente tem alguns avisos para você. A gente está nessa transmissão completamente online, é um culto diferente, um culto inovador e a igreja não para. Você pode interagir com a gente e ficar mais pertinho a cada dia através das nossas redes sociais. E a gente também tem o nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem para a gente, você vai receber também todas as informações em relação aos nossos eventos, às nossas programações, pedidos de oração, enfim. Fala com a gente está junto, a nossa igreja não para. Quarta-feira tem a nossa célula com os pastores. Então quarta-feira marca na sua agenda, não perde. Quarta-feira às 20 horas, nossa célula online através do nosso canal do YouTube. Você não pode perder. Coloca aí esse aviso e não perde. E por último, os nossos pastores têm orado fervorosamente durante as manhãs da nossa semana. De 6h30 às 7h30 da manhã, nossos pastores têm orado e têm buscado a Deus e intercedido pela nossa nação. Você pode se juntar a gente em oração através do nosso WhatsApp e também dentro da sua casa, porque Deus não está refém de quatro paredes. Ele habita onde a gente está. Então você no seu lugar, na sua casa, você pode se juntar a gente em oração, em intercessão, em jejum, todos os dias, de 6h30 da manhã até as 7h30. A gente vai continuar o nosso culto, então se anima aí que tá vindo coisa boa. Glória a Deus. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. A consolar todos os que choram, a pôr sobre os que no Brasil de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de
de quem se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Oi, gente! Tô aqui para falar sobre os nossos dízimos e ofertas. Nesse momento que a gente vem atravessando na nossa cidade, no nosso país, de avanço do coronavírus, dessa pandemia, a gente vai precisar ser ainda mais generoso e a gente vai precisar realmente exercitar muito do que a gente ouve da palavra de Deus. E nesse momento é bom a gente lembrar que a igreja continua com seus compromissos financeiros e que, além disso, esse período representa também um momento de exceção, mas também representa um momento em que os mais vulneráveis vão sentir muito. Então, eu quero aqui lembrar que quem puder contribuir, que contribua com ainda mais generosidade, porque a gente tem os vulneráveis para socorrer, e em especial as famílias das nossas 40 crianças do contraturno. Então, todo mundo que puder, contribua com generosidade nesse momento aqui na igreja. Gente querida, domingo, dia 22, nós todos vivendo uma situação complicada, difícil, estranha, de um cenário de calamidade. A gente está experimentando uma situação assim. E aqui eu quero trazer para vocês hoje um texto do livro de Reis, primeiro livro de Reis, 3 capítulos que contam uma passagem impressionante na vida do povo de Deus e do seu profeta Elias, que aparece justamente naquele cenário em que se instala uma calamidade. O que acontecia ali, primeiro livro de Reis, capítulo 17, é que o povo, sob o governo do rei Acabe, rainha Jezabel, se distanciou terrivelmente, de maneira generalizada, de Deus. E aquele casal instalou o culto a Baal, fizeram coisas terríveis, e o povo andava bem distante de Deus naqueles dias. E então entra em cena o profeta Elias com uma palavra de Deus determinando um tempo duro de calamidade. Não quero eu daqui sugerir que o que se passa com a gente é uma ação direta de Deus como seu juízo sobre a terra. Não estou querendo afirmar isso, mas quero ler aqui o texto para vocês e entender com vocês algumas lições que todo crente, toda crente precisamos saber nesses tempos de calamidade. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, o texto diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Primeira coisa para a gente guardar nesses tempos é uma afirmação que é uma afirmação central na nossa teologia, a que trata da soberania de Deus. Deus não perdeu o controle quando instalam-se sobre as nossas vidas tempos de calamidade. Deus continua controlando todas as coisas segundo os seus propósitos e para o bem do seu próprio povo, daqueles a quem ele escolheu. Deus mandou naqueles dias a seca, a cessação do orvalho como sua ação direta, era juízo dele. Novamente, não estou afirmando que o que se passa agora é juízo de Deus, mas o que eu posso afirmar, o que a Bíblia afirma insistentemente, é que Deus controla todas as coisas. No coro do Salmo 29, lá está dito pelo salmista Davi, verso 10, o Senhor governa os dilúvios, o Senhor governa para sempre. Deus está nas calamidades como soberano Senhor. Mas existe uma outra coisa extraordinária aqui que esse texto afirma. É que justamente naqueles dias da calamidade se estabeleceu um ambiente perfeito, embora muito difícil, para que viesse, enfim, o avivamento.
e o retorno geral daquele povo que andava distante dos caminhos do Senhor e da sua palavra, à sua presença. O fogo de Deus, capítulo 18, acaba por descer, fogo santo de Deus, e o povo então reunido naquela batalha entre 850 profetas de Baal e de Azerá, de um lado, a favor de Acabe e de Jezabel, e de outro lado Elias sozinho. Elias ora ao Senhor, o fogo de Deus cai, e o povo, enfim, decide voltar para a presença de Deus, declarando: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Duas coisas, então, sobre essa cena da calamidade. A primeira delas, a afirmação de que Deus não perdeu o controle. Segunda coisa, são tempos em que nós precisamos ouvir a voz de Deus. O Espírito de Deus está falando, como no texto de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cenário de calamidade, hora de ouvirmos a voz de Deus, hora em que o avivamento poderá vir. Que coisa impressionante tem acontecido e vai acontecer ainda muito mais. Nós todos, cada um de per si, nós nas nossas casas, orando muito mais. Aquilo que aconteceu ontem, as janelas dos prédios se abrindo de noite na mesma hora, todo mundo cantando, uma coisa impressionante, comovente, de arrepiar. Cena da calamidade, bem pode ser também a cena do avivamento. Agora, você pense comigo aqui o que aconteceu nesse texto, depois você lê o texto todo com seus detalhes. Deus determina que Elias fuja, se esconda, tanto da ira do rei, quanto daquele tempo de calamidade, e proteja a sua própria vida. E Deus lhe providencia um socorro, tal como haverá de fazer com a sua vida, com as nossas vidas, com o seu povo, com a sua igreja, porque Deus não vai deixar o seu povo desprotegido no tempo da calamidade. Agora, o socorro que Deus providenciou para Elias, tal como que está providenciando para cada um de nós, é sempre um socorro assim. Elias, verso 5, foi e fez segundo a palavra do Senhor. E sabe qual foi a palavra do Senhor para Elias? Elias, você se retire para um lugar escondido e abrigado, porque eu ordenei que os corvos te sustentem. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Foi se esconder no lugar designado por Deus e foi ali sustentado todos os dias por uma longa temporada por corvos, que lhe serviam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia da água de um pequeno ribeiro às margens do Rio Jordão. Então, o socorro de Deus virá para nós. De modo geral, um socorro que virá de maneira surpreendente, do lugar, da forma mais improvável possível, por meios inusitados, mas sempre inauditos, sempre milagrosos. Segunda coisa que a gente pode tirar desse texto tão maravilhoso e rico sobre o socorro de Deus. É um socorro que vai fazer com que você se movimente segundo as ordens de Deus. Lá pelas tantas, o socorro dos corvos e do pequeno ribeiro que lhe oferecia água acabou, porque a água daquele ribeiro secou, e então Deus novamente dá uma outra ordem para Elias, de maneira estranha. De novo, ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom. Eu ordenei agora, primeiro aos corvos, agora uma viúva que dê alimento para você. E Elias foi segundo as ordens de Deus. E durante muito tempo foi sustentado por uma viúva que mal tinha um restinho de farinha e de azeite para si e para o seu filho. E engoliu um mosquito aqui, gente, gravar nesse ambiente agreste e mais natural tem disso. De repente passou diante de mim um mosquito, natureza de Deus, criatura de Deus, e eu acabei engolindo o mosquito, mas já tirei o mosquito da minha boca. Vamos em frente para a gente não perder o passo.
aqui Deus ordena que uma viúva sustente Elias. O socorro de Deus virá, certamente virá, mas aguarde dos lugares, das situações, dos recursos mais improváveis. Um corvo, um pequeno ribeiro de água que depois se seca e obriga você a se movimentar segundo a palavra de Deus, manter sintonia constante e permanente com Deus. Deus diz, agora você vai para um outro lugar e ali eu ordenei que uma viúva te haverá de sustentar. Essa palavra que Elias declara para a viúva quando ele se encontra com essa mulher lá em Sarepta de Sidom é uma lei espiritual que você precisa, que a gente precisa repetir todos os dias para o nosso coração. Desculpem, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Agora, para a gente arrematar essa nossa mensagem diferente aqui, lembrar para vocês todos, lembrar para o nosso coração, que o socorro que Deus haverá de providenciar para as nossas vidas, nesses tempos de calamidade, sempre virá como uma oportunidade de você abençoar e socorrer alguém. Há muita gente sofrendo, desesperada, sem recursos, muito mais vulnerável do que você, certamente, a quem Deus quer socorrer por meio da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, pela vida da igreja. E assim aconteceu nesse caso. Elias foi ser socorrido por uma pobre viúva, a quem ele também socorreu. Ali, com aquela viúva que mal tinha recursos, muito pouco suficientes para si e para o seu filho, Elias profetizou, orou, e o azeite não lhe faltou. Ele foi uma grande bênção na vida daquela pobre família, simples família. Depois o filho daquela mulher faleceu, Elias clamou ao Senhor, abençoou novamente, assim aconteceu. Muito mais esse texto pode trazer para o nosso coração, mas vamos ficar aqui com essas lições. Guarde no seu coraçãozinho aí, nesse tempo de calamidade, dificuldades, de tanta crise se abatendo sobre todos nós. Deus não perdeu o controle. Essa é uma chance ímpar de nós nos aproximarmos decididamente diante de Deus. Bem pode ser as portas do avivamento tão sonhado, tão desejado e pelo qual tanto a gente tem orado, como aconteceu naqueles dias. Finalmente, o socorro de Deus virá, estranho, inusitado, de fontes improváveis, milagroso, demandando de você a movimentação, não livrando você do desconforto, da perplexidade, da angústia. Assim aconteceu com Elias, mas o socorro de Deus já está a caminho para cada um de nós. Vamos avançar firmes, fé no Senhor Jesus, e no final das contas, o que manteve Elias de pé foi a palavra do Senhor, que não lhe faltou, e a qual ele o tempo todo, naqueles 3 anos e meio de calamidade, deu ouvidos. A palavra do Senhor foi o seu alimento cotidiano, o seu alimento de todo o tempo, sobretudo naqueles dias de pressão e de calamidade. Elias orou e o céu se abriu. E finalmente a terra germinou seus frutos e os céus derramaram águas, conforme o texto de Tiago, capítulo 5, muito pode por seus efeitos a súplica dos justos. E lança a mão do exemplo de Elias. E assim aquela história impressionante da calamidade do socorro de Deus se encerrou. Que pela graça de Jesus vivamos tempos novos de afirmação da soberania de Deus, de adoração do Senhor em tempos de calamidade, de dependência absoluta do seu socorro e da sua mão sobre nós. Assim o Senhor nos guarde, a você, aos seus queridos e a toda a sua casa, a nossa igreja, ao nosso país. Bênçãos de Deus, com a paz de Deus que excede a todo entendimento. Amém. O nosso Deus é a fonte de todas as coisas. Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração,
seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, Rei do meu coração. Seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração. Seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és Rei do meu coração. Seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração. Seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração. Seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom. Não me deixarás jamais, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, tu és bom. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada. Obrigado porque o Senhor tem visitado o Teu povo nesses dias obscuros, nesses dias de aflição, de angústia, de medo, de dor, de insegurança. Obrigado porque o Senhor tem visitado. Obrigado porque o Senhor tem guardado. Obrigado porque o Senhor tem provido cada uma das nossas necessidades, muito mais do que o que a gente pede ou pensa, conforme o Teu poder que opera em nós. Obrigado, Senhor, por seres o nosso Deus. Obrigado pela Tua casa. Obrigado pela Igreja Betânia. Obrigado por cada membro desta igreja. Visita agora meus irmãos e minhas irmãs que estão passando por aflição, que estão com medo, com angústia, que estão com depressão, isolados, que estão, Senhor Deus amado, enfermos, num leito de dor. Pai, em nome de Jesus, por favor, visite-os, visite-os. Pessoas idosas que estão aflitas, amarguradas, isoladas, confinadas dentro de um quarto, dentro de uma casa. Meu Deus, por favor, vá ao encontro dos Teus servos. Visite-os agora, visite-as agora no poder do Teu Espírito Santo, com as Tuas poderosas mãos, trazendo alívio, trazendo conforto, trazendo paz em seus corações.
Tua palavra diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Deus, ministra esta paz agora no coração de cada um dos teus servos e servas que estão esperando em Ti. Que a Tua boa mão prossiga abençoando eles. Tira o medo do coração. Aumenta a fé, aumenta a segurança, aumenta a paz no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas. Pai, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça benfazeja do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação, a proteção do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.